Olá amigos das Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E claro, dessa vez, obviamente, né, eu tenho que fazer vídeo sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acabou ontem, a primeira rodada, nós vamos começar ainda hoje a segunda, e eu vou fazer aqui rodada por rodada um pouco dos resultados e comentando os jogos que eu vi e tudo, tá? Bem, cara, vamos começar com o jogo de abertura, né? O jogo de abertura entre México e África do Sul. México 2, África do Sul 0. Esse jogo eu vi só o primeiro tempo, e nesse primeiro tempo o México dominou todas as ações. A África do Sul, obviamente, teve uma outra chance ali, mas o México subiu mais a pressão, incomodou mais lá na frente, finalizou mais. Claro, fez um gol no primeiro tempo e perdeu bastante, né? O goleiro Williams teve que fazer, o Ray Williams teve que fazer bastante defesa, né? E essa seleção mexicana até que até que foi legalzinha assim contra a África do Sul, mas é a África do Sul, né? Já é um time é, mais fraco assim, já é um time que não tem muita expectativa nele, né? E aconteceu várias coisas nesse jogo. Nós tivemos algumas regras, as regras novas sendo muito bem aplicadas. O Wilton Pereira Sampaio apitando bem o jogo, tá? Ele seguiu muito bem o ritmo. Contagem de tiro de meta, contagem lateral, teve tudo ali possível que fez o futebol ficar mais dinâmico, né? E o Wilton Pereira aplicou muito bem. Ele parece ter virado meme porque teve dificuldade em falar o inglês após uma decisão do VAR, após uma expulsão, né? E esse jogo teve incríveis 3 cartões amarelos. Mas o México acabou fazendo mais um gol no segundo tempo e acabou vencendo o jogo por 2-0. Tá? Jogo de abertura no Estádio Azteca. No mesmo dia, no dia 11, nós tivemos Coreia do Sul 2, República Tcheca 1. Um jogo em que a Coreia do Sul tomou. Eu vi os melhores momentos só, mas pelo que parece a Coreia do Sul tomou muito mais as ações do jogo, atacou mais, foi mais lá para frente, pressionou. A República Tcheca ficou um pouco incomodada aqui atrás. Lá mesmo assim acabou saindo na frente. A Coreia do Sul, o que é que acontece? Consegue a virada 2-1, mas podia ter sido muito mais, uns 5-6-1, porque, por causa da quantidade de gols que o time sul-coreano perdeu. Tá? O som parece que estava muito participativo, estava bem, mas na hora de finalizar que estava pecando, ele fez uma partida boa. Mesmo assim, não conseguiu fazer nenhum gol, saiu em branco. O Canadá e a Bósnia empataram em 1-1. Esse jogo eu não vi, então não posso comentar nada. Que foi o jogo de abertura do Canadá. Mas os Estados Unidos goleou o Paraguai. Estados Unidos 4, Paraguai 1. Eu não esperava, principalmente porque os Estados Unidos vinha fraco, vinha mal. Tinha perdido um amistoso aí para a Alemanha e tudo. Também não fazia bons jogos, ao que parecia. E o Maurício Pochettino estava na corda bamba, mas ele conseguiu montar um time legal, né? E o Paraguai nervoso na estreia, fazia tempo que não vinha para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, né? Fez uma eliminatória boa, passou direto para, né? Para a Copa do Mundo. Mas eu esperava que o time paraguaio ia fazer melhor do que isso, né? Porque no primeiro tempo foi um show dos Estados Unidos. Eles conseguiam correr nas pontas. Cada cortezinho que ele dava para a linha de fundo, o cara já saía com chance de cruzamento. E é claro, acabou acontecendo o óbvio, né? Porque os Estados Unidos estavam muito lá em cima, o Paraguai estava mal, estava lá embaixo, não estava conseguindo nem defender direito, e os Estados Unidos vindo forte. Acabou que o primeiro tempo foi logo um 3-0. No segundo tempo, os americanos continuaram jogando aquilo tudo, mas nem tanto, né? Nem tanto. Deram diminuída, a verdade é essa. E nisso, Paraguai conseguiu um gol, 3-1, e os Estados Unidos conseguiu mais um gol no final, o Pulisic, se não me engano, fez o 4-1. Dois gols do Balogun, muito bom, muito bem, muito bom centroavante, inclusive o segundo gol dele foi um golaço, um verdadeiro golaço de Balogun. E ficou desse jeito. Começa com uma grande surpresa que é os Estados Unidos. Apesar de estar jogando em casa, beleza, mas eu achava que o Paraguai ia ganhar. Catar e Suíça, eu assisti só o primeiro tempo, vi quando a Suíça fez 1-0 e ficou lá administrando o jogo. O Catar foi lá e empatou no finalzinho, tá? Eu não vi essa parte. Foi
Mas que surpresa, né? Porque eu achava que a Suíça ia levar muito fácil esse jogo. O Brasil empatou com o Marrocos, um para o Brasil, um para o Marrocos, mas sobre esse jogo eu já falei. Tem um vídeo aqui no canal, então você procure que eu não vou falar sobre esse jogo agora para você poder ir no vídeo e ter uma análise um pouco mais aprofundada. A próxima rodada o Brasil vai acabar pegando o Haiti. E o Haiti, todo mundo achava o seguinte: o Haiti vai ser goleado por todo mundo. A Escócia é melhor, muito melhor que o Haiti, o Marrocos nem se fala e o Brasil nem se fala. Mas aconteceu que foi só 1-0 para a Escócia, com o Haiti dando o quê? 13 finalizações, deixa eu olhar direitinho aqui. Foi 13 finalizações contra 8 da Escócia. O Haiti ainda teve mais chances de criar. Chutes a gol foi 3-3, cara. Posse de bola 50-50. Sério, muito louco isso. E o Haiti pecando um pouco lá na hora das finalizações, mas a Escócia fez uma partida horrorosa e o Haiti parece vai dar trabalho, tá? Então não conte com o Brasil fazer saldo neles, tá? Nem Brasil, nem Marrocos até. Vai ser muito complicado mesmo. Depois desse jogo nós tivemos Turquia e Austrália e Turquia. O jogo foi 1 hora da manhã, eu fui dormir depois do jogo do Brasil e acordei para assistir esse jogo, assistir essa partida. E a Austrália acabou vencendo por 2-0, ensinando muito como é que tem que derrotar esse time turco, né? A Austrália montou uma muralha na frente da grande área, não deixou a Turquia ter ações, apesar de muitas finalizações turcas, ó, deixa eu ver aqui. Foram 28 finalizações turcas, 7 no gol. De 28. Foi o quê? 3 vezes a menos de finalizações no gol, porque teve de finalizações totais no jogo. Para a Turquia, no caso. E, cara, que loucura. Que loucura. Foi impressionante o quanto a Turquia fez a mesma coisa. No primeiro tempo já não estava dando certo. A Austrália já tinha saído na frente. Aí a Turquia vai e manda o time todo ir lá pro ataque para ficar tentando se movimentar na área e ninguém tinha movimentação total e os australianos interceptavam todo o passe. O Soltar, zagueiro australiano, o cara tem quase 2 metros, tem 2 metros de altura, sei lá. Bola vinha nele, ele não precisa nem pular, mano. Ele só dava a cabeçada para fora e era direto a bola dele. Agora parece que tinha um imã pra cabeça dele e ele fazia de tudo ali, cara. Era uma loucura. E aí a Turquia, ela continuou na mesma coisa no segundo tempo, tomou o contra-ataque e tomou o gol. Aí todo mundo já sabe, vou derrotar a Turquia desse jeito, vou montar o caminhãozinho lá atrás e vou derrotar a Turquia no contra-ataque. Porque a Turquia sobe lá, não consegue nem chamar o adversário para o jogo, né? E cara, é muito triste isso. Foi muito triste, porque a Turquia, ela sabe atacar, é legal, beleza, que ela ataca bem, mas ali, se você montar um, um caminhão, uma muralha, é muito difícil mesmo. E esse time turco, apesar de ter uma geração muito boa, talentosa, ainda assim não tá completo, não tem experiência, né? E esse time da Austrália entendeu isso e viu que esse time turco não consegue defender muito bem. Então todo contra-ataque era um jogo perigoso, né? E acabou 2-0 para a Austrália e Turquia. Austrália 2, Turquia 0, tá? Nós tivemos esse mesmo dia também, dia 14. Alemanha 7, Curaçao 1. O Curaçao, que é a primeira Copa deles, nunca tinham participado. E é um time mais fraco mesmo. Tava sendo esperado que esse time levasse uma goleada dessa mesmo. Principalmente porque a Alemanha, quando faz não pisa no freio. E nós tivemos um jogo que provavelmente define o adversário do Brasil, Holanda e Japão. Cara, eu vi os melhores momentos desse jogo. No primeiro tempo parece que não teve tanta coisa, não teve tanta chance. Foi um jogo mordorrento, chato. Mas teve uma outra chance ali. Aí de repente a Holanda vai lá e sai na frente, beleza. Só que o Japão busca o empate. 1-1, né? E cara, a Holanda volta a buscar o Summerville, que nunca tinha sido convocado agora. Consegue um gol e tá jogando muito o Summerville pela Holanda. Consegue o seu primeiro gol na Copa. E, maluco, ele vai lá e marca. Só que aí o Japão, no finalzinho, se reencontra e consegue empatar o jogo.
Japão 2, Holanda 2. Quem passar em primeiro ou em segundo vai enfrentar Brasil ou Marrocos, muito provavelmente, tá? É o que vai enfrentar do grupo do Brasil. Mas provavelmente eu acredito que a Holanda passe em primeiro, o Japão passe em segundo, tá? Mas vamos ver o que dá. Porque nós tivemos Costa do Marfim e Equador, nenhum sul-americano tinha vencido até aí, e aí o Equador não consegue vencer mesmo. O Equador perdeu por 1-0 a Costa do Marfim, que já vem impressionando 2 jogos antes da Copa, vencendo a França por 2-1, tá? E aí consegue essa vitória contra o Equador, deixando eles com um pouco de medo, com o trancado, né? Porque vai ter jogo contra a Alemanha ainda, né? Ainda tem que fazer saldo em Curaçao e a Costa do Marfim ganhando deles aí que eles podiam ganhar, né? Aí nós tivemos também do grupo que vai enfrentar o Brasil, o grupo que enfrenta o grupo do Brasil, Suécia e Tunísia. Eu assisti só o primeiro tempo que a Suécia terminou 2-0, mas os suecos estavam uma bagunça, meteram 5-1, pô. Tivemos gol do Isaac aos 30 e eu achei assim, caralho, o Isaac passou a temporada inteira lesionado, praticamente toda. Quando saiu do Newcastle, aí lesionou de novo. Ficou metade pra frente da temporada lesionado, não conseguiu jogar pelo Liverpool. Mas volta na seleção sueca e consegue um gol na Copa, bicho. 5-1, consegue seu primeiro gol na Copa. Quem também conseguiu o seu primeiro gol na Copa foi o Victor Gyökeres, né? Também faz a sua primeira participação em Copa. Ele que foi campeão da Premier League e vice-campeão da Champions com o Arsenal, né? É isso, e a Suécia acabou vencendo por 5-1. A Espanha, que poderia ter goleado, não fez isso. Eu nem vi os melhores momentos, para falar a verdade, porque eu fiquei irritado. Vocês sabem que eu sou torcedor da Espanha. E ver a Espanha empatar em 0-0 com Cabo Verde é muito triste, é muito horroroso, cara. Principalmente porque esse time chega como favorito, né? Chegava como mais favorito do que a França até então, tá? Porque depois desse desempenho terrível aí que teve, né? E depois de empatar com Cabo Verde, aí, meu amigo, a coisa muda, né? A coisa muda. E também no grupo G nós tivemos Bélgica e Egito, Bélgica 1, Egito 1. Arábia Saudita e Uruguai. Todo mundo pensava que a Bélgica ia levar fácil esse grupo, mas o Egito acabou dando trabalho. Arábia Saudita 1, Uruguai 1, tivemos muito empate por 1-1, né? A Arábia Saudita saindo na frente, o Uruguai empatando. Tá difícil para o Uruguai e o Brasil provavelmente vai ficar parecido com o Uruguai no futuro, tá? Por causa desse ostracismo que tem sofrido da seleção. Se a CBF não se ajeitar e mudar, né? E os clubes também. Também no grupo G nós tivemos Irã 2, Nova Zelândia 2, né? Outro empate, dessa vez em 2-2, o Irã empatando com a Nova Zelândia. E a França, meus amigos, a França venceu o Senegal por 3-1, sendo que no primeiro tempo o Senegal fez uma partida boa, até conseguiu muitos contra-ataques legais, pegar a defesa desprevenida, mas cara, que loucura. O Olise, no segundo tempo o Olise comeu a bola, tomou conta daquela intermediária ofensiva e sempre estava achando um passe-chave para encontrar alguém disposto na cara do gol. Principalmente o Mbappé, né? O Mbappé que fez 2 gols e conseguiu 14 gols em Copa do Mundo até agora, né? O Kylian Mbappé. E a França acabou vencendo por 3-1 esse jogo, consolidando seu favoritismo, principalmente naquele segundo tempo incrível, naquele segundo tempo em que foi um domínio total da França. A Noruega, como esperado, goleou o Iraque, com o Haaland fazendo 2 gols, fazendo seus primeiros 2 gols na Copa do Mundo. Ele que também é outro estreante de Copa do Mundo, porque a Noruega nunca foi, e ele também nunca tinha ido, né? Fazendo aí o 4-1. E a Argentina, meus amigos, eu vi esse jogo por causa do Messi. E, cara, o que jogou o Messi não foi brincadeira. O Messi fez 3 gols, tá? Conseguiu virar o maior artilheiro de todas as Copas com 16 gols ao lado de Miroslav Klose, fazendo história. Ele ainda tem mais jogos para ultrapassar, tá? Tem jogo contra a Jordânia e contra a Áustria, né? E também o mata-mata, que com certeza a Argentina vai passar, né? E, cara, que massa, cara. É muito bom ver Lionel Messi jogar, cara.
muito bom. Ele foi substituído ainda no segundo tempo, tendo metido seu hat-trick, mas não foi só ele o destaque da partida. Rodrigo Depô fez uma partida muito boa ali, controlando o meio-campo, e o Enzo Fernandes, se não fosse o Messi, ele teria sido o man of the match, tá? O Enzo Fernandes controlou o meio-campo praticamente sozinho no primeiro tempo, o Depô apareceu um pouco menos, apareceu mais no segundo tempo, né? Do final do primeiro tempo para o segundo tempo, o Depô apareceu mais, tá? Ele controlou mais o meio-campo ali, tava fácil para ele. O goleiro Lucas Zidane não fez uma partida muito boa, parece no primeiro gol do Messi. Ele estava adiantado e não consegue tocar na bola, ele não consegue defender a bola, ele até toca na bola, mas não defende. E toma o gol. Aí o Messi vai lá e faz aquela atuação incrível que ele faz, e a Argentina ganha por 3-0 com os gols dele, né? Como esperado. A Áustria acabou de madrugada vencendo a Jordânia por 3-1, tá? Portugal também teve sua estreia, essa eu não vi, foi a estreia do papai Cristiano Ronaldo e o João Neves aos 6 minutos fez o gol. Portugal parece ter administrado muito, mas a República Democrática do Congo já aos 45 do primeiro tempo, aos 50 do primeiro tempo, perdão, consegue empatar e Portugal não consegue mais buscar, né? Então Portugal também decepciona, acaba começando a Copa empatando com a República Democrática do Congo, né? Portugal que está querendo superar esse histórico de ficar o tempo inteiro decepcionando em Copa. A última vez que fez alguma coisa de relevante nesse torneio foi em 2006, que ficou em quarto lugar, chegando à semifinal, sendo eliminado pela França e perdendo o terceiro lugar para a dona de casa Alemanha, né? Depois nós tivemos Inglaterra 4, Croácia 2. Esse jogo eu vi todo, né? A Inglaterra no primeiro tempo pressionando, encontrando muitas opções de jogadas mais com o Madueke pela direita, algumas com o Gordon pela esquerda. Parece que o Tuchel ele preferiu colocar nas pontas os pontas rápidos, flechas e dribladores, e não pontas armadores, né? Por isso que ele não convocou o Cole Palmer e nem o Phil Foden, basicamente isso. Se bem que o Cole Palmer podia ser colocado como 10, né? Mas aí, como 10, como meio atacante, ele colocou o Bellingham, né? E funcionou bem, até que o Bellingham fez umas aparências legais, mas não fez um grande primeiro tempo como esperado, né? E aí acabou fazendo o seguinte: o Harry Kane teve um pênalti já no começo do jogo, bateu o Livakovic, defendeu. O Harry Kane muito atormentado por pênaltis na Copa do Mundo, tá? Principalmente contra a França nas quartas de final da 2022, né? Por exemplo, ele perdeu um pênalti importante. Aí o que acontece? O Livakovic se adiantou. O VAR viu, mandou ele voltar, e o Harry Kane foi lá, bateu no mesmo lado, o Livakovic foi pro outro. E o Harry Kane foi lá e fez o gol, bateu ainda mais no canto. E fez o gol, fez o seu nono gol, né? Em Copas do Mundo. Depois a Croácia foi lá e buscou o empate. A Inglaterra voltou a fazer outro gol com o próprio Harry Kane de cabeça. E a Croácia, com o Petar Musa, buscou o empate já no final do primeiro tempo. O gol da Croácia foi o Baturina, tá? O primeiro gol foi do Baturina. Só que na segunda etapa, os ingleses voltaram muito melhores, pressionando muito, não deixando a Croácia jogar, subindo a marcação, fazendo a zona de guerra lá no campo de ataque, e o time croata não conseguiu reagir bem a isso, né? Tanto que o Bellingham foi lá, recebeu uma bola na esquerda, com a defesa croata desprevenida, e marcou aos 47, né? Já no início do segundo tempo, né? E acabou fazendo esse terceiro gol. O Livakovic teve que trabalhar bastante, né, porque a Inglaterra estava muito lá em cima e finalizava bastante, mas não matava o jogo. A Croácia também veio no finalzinho assim, veio para tentar o empate, e o Pickford salvou muitas vezes a Inglaterra, né? E os ingleses, com o Marcus Rashford, que entrou no segundo tempo, ele que deu um corte no zagueiro que interceptou ali no goleiro, deu um gol, fez o gol, né, um baita gol, inclusive. Aos 85 minutos, aqui já é 40 do segundo tempo, né, matando o jogo, né, fechando o caixão da Croácia por enquanto. 4 para a Inglaterra, 2 para a Croácia. No mesmo dia nós tivemos pelo grupo L também,
Grupo da Inglaterra e Croácia, Gana 1, Panamá 0. Eu achava que ia ser uma goleada de Gana, mas o Panamá aguentou bem. Eu não vi esse jogo. E Uzbequistão, pelo grupo K, né? O grupo de Portugal, né? Uzbequistão 1, Colômbia 3, estreia de Luiz Dias, Rames Rodrigues e tudo. O Uzbequistão ainda fez um gol com o Abosbek Faizullaev, né? A Colômbia fez com Daniel Munhoz, Luiz Dias e Hamilton Campas, tá? Ganhando por 3-1. Essa foi a primeira rodada da Copa do Mundo, meus amigos. Na segunda rodada, nós vamos ter o Brasil pegando o Haiti, o México pegando, por exemplo, a Coreia do Sul, que vai ser um jogo legal. Suíça e Bósnia, os dois melhores do grupo aí vão se enfrentar, tá? Nós vamos ver um jogo legal entre Estados Unidos e Austrália, que provavelmente a Austrália vai montar mais uma vez uma muralha para tentar atacar nos Estados Unidos, os Estados Unidos no contra-ataque. Escócia e Marrocos vai ser um jogo legal, vamos ver se a Escócia consegue resistir a Marrocos ou não. Né? Isso vai medir, eles vão medir forças agora. A Holanda vai pegar a Suécia, a Turquia vai pegar o Paraguai. A Alemanha e Costa do Marfim tem que ficar de olho, porque a Costa do Marfim surpreendeu a França e surpreendeu o Equador, tá? Vencendo. Aí tem que ficar de olho nisso, né? A Espanha vai pegar a Arábia Saudita, pressionada para ganhar, né? Mais importante. E que mais de jogo bom? Vamos ter Noruega e Senegal, né? Também. Vai ser um bom jogo aí para nós curtirmos. E é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando aqui mais uma vez para perdão, vou ficando por aqui mais uma vez. O que você achou dessa primeira rodada da Copa do Mundo? Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Valeu e fui.